Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Daqui a pouco eu falo o versículo em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Meus irmãos, o que nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus são as mais duras palavras que alguém pode ouvir de Deus, e que muitas pessoas vão ouvir essas duras palavras no último dia. Mateus 7, versículo 21, em nome de Jesus, diz, aqui é Jesus falando: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vamos parar por aqui, por enquanto. Meus queridos irmãos, entenda algo, coloque algo na sua cabeça, no seu coração, e leve para a sua vida. Não adianta eu vir à igreja, não adianta eu orar, não adianta eu ler a Bíblia, eu buscar a Deus, se eu não pratico a palavra de Deus. Igreja, tem muitas pessoas que não buscam a Deus de verdade, e a prova que essas pessoas não buscam a Deus de verdade é que ele e ela não pratica a palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus não quer que a gente tenha a aparência de ser alguém santo, que a gente tenha a aparência de ser alguém moralista, alguém que não erra nunca. Jesus Cristo quer que a gente saiba que somos pecadores, mas pecadores que se esforçam para andar diante da palavra de Deus. Meus irmãos, ninguém engana a Deus. Jesus Cristo diz aqui: nem todo aquele que me chama de Senhor vai entrar no céu. Quantas pessoas que chamam a Cristo de Senhor, mas não vão entrar nos céus? Quantas pessoas, igreja, que buscam a Deus com outra intenção, que não é a intenção de fato e de verdade querer conhecer a Deus? Quantas pessoas, irmão? Qual o tempo que está vivendo no Brasil hoje? Tempo de quê? De eleição. Quantos políticos estão nas igrejas pedindo voto? Quantos pastores erradamente colocam o político no altar para pedir voto para ele? Acabou a eleição, o político ganhou ou perdeu, ele vai embora, nunca mais aparece na igreja. Ele estava na igreja porque ele queria Deus? Não, porque ele queria voto. Da mesma forma, tem pessoas que ela vai para a igreja buscar a Deus, só que quando ela consegue algo, ela sai da presença de Deus. Mas aquela pessoa por um tempo ela orou, aquela pessoa por um tempo ela buscou a Deus, mas não adianta, igreja. O que Cristo quer nos dizer aqui é que não adianta ficar falando Senhor, Senhor. Ou seja, não adianta eu querer demonstrar para as pessoas que Cristo é o meu Senhor, se de fato, de verdade, Ele não é o meu Senhor. Igreja, para que fique claro o que Cristo está querendo dizer, não adianta eu e você querer viver de aparência diante de Deus. O Senhor Deus, Ele conhece o meio do seu coração. Por mais que você minta para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai, Deus sabe toda a verdade ao meio e ao seu respeito. O Senhor nos conhece. A Bíblia diz que Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Davi disse: se eu subir ao lugar mais alto, o Senhor está lá. Se eu descer a maior das profundezas, o Senhor também está lá. Eu não tenho como me esconder de Deus, disse Davi. Davi disse, isso é no Salmo 139, o Senhor sonda a minha mente e o meu coração.
O Senhor sabe, meu querido irmão e minha querida irmã, o que se passa na sua mente e no seu coração. O Senhor sabe quais são os nossos desejos. Igreja, não adianta vir à igreja se eu não sou igreja. Não adianta eu vir ao templo se eu não sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, venha à igreja, mas pratique a palavra de Deus. Ande diante de Deus. Ande de fato, de verdade, diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda nessa noite que vir à igreja não salva ninguém. Vir à igreja, meus irmãos, não salva ninguém. Você pode nascer na igreja, morrer na igreja. Ainda assim, eu e você, temos que nascer de novo. Você pode ter lido a Bíblia 1000 vezes. Você pode ter decorado a Bíblia. Ainda assim, nós temos que nascer de novo. Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Não pode, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vamos parar um pouquinho aqui. Igreja, olhe, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui que Jesus Cristo está falando. No último dia, muitas pessoas vão chegar para Cristo e vão dizer: Senhor, eu profetizei no seu nome. Senhor, eu expulsei demônios no seu nome. Outros vão dizer: Senhor, eu fiz maravilhas no seu nome. Igreja, expulsar demônios, fazer maravilha, irmão, o que é que você entende quando você lê aqui? Fiz maravilhas no nome do Senhor. Irmão, eu entendo aleijado andar, cego enxergar. Isso é maravilhas. Pessoas que profetizaram, pessoas que expulsaram demônios, pessoas que foram usadas por Deus para fazer maravilhas, igreja, para fazer maravilhas. Olha o versículo 23: e então lhes direi abertamente, preste atenção na palavra, Ícaro, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Igreja, a minha oração, quando eu estou orando pela igreja, eu peço: Deus, eu quero ver milagres na igreja. Deus, eu quero ver curas, eu quero ver libertações, eu quero ver maravilhas. Eu digo para Deus: Deus, eu quero ver aleijado andar, eu quero ver cego enxergar. Eu ainda não vi, eu creio que Deus vai fazer. Mas a Bíblia diz que vai ter pessoas que elas vão chegar para Cristo e vai dizer tudo isso aqui. Jesus Cristo vai olhar para elas e vai dizer as palavras mais duras que alguém pode escutar: eu nunca conheci vocês. Meus irmãos, Ele não vai dizer: olhe, por um tempo você me seguiu, mas você deixou de seguir. Não. Ele não vai dizer: você começou bem, mas você terminou mal. Não. Ele vai dizer: nunca conheci você. Ou seja, ele não está querendo dizer: você perdeu a salvação. Não, Cristo está querendo dizer: você nunca foi salvo. Pessoas que profetizam, pessoas que expulsam demônios, pessoas que fazem milagres. Por que será que Jesus Cristo, Ele usou esse tema aqui? Irmão, se você vê alguém expulsando um demônio, se você vê alguém profetizando, se você vê alguém fazendo maravilhas após uma oração, pela minha e pela sua carnalidade, o que a gente diz? Ali é um homem de Deus. Aquele homem, pastor, ele ora, o aleijado anda. Ali é um homem de Deus. Mas Jesus Cristo nos alerta, igreja, não é por expulsar demônios, não é por milagres,
Não é por profetizar, meus irmãos, é pelo que está no versículo 21, praticar a palavra de Deus, andar diante da palavra de Deus. Portanto, se alguém profetiza, se alguém expulsa demônios, irmão, se alguém faz maravilhas, mas não anda diante da palavra de Deus, não adianta de nada. Já imaginou? Essas pessoas, quando ouvirem do Senhor: eu nunca conheci vocês, eu nunca conheci você. E quando essas palavras saírem da boca do Senhor Jesus, e as pessoas que ouvirem essa palavra, elas perceberem que não tem mais segunda chance, que não vai ter mais culto domingo, você não vai mais ver os seus irmãos da igreja, acabou. Não é que você pecou e agora você pode se arrepender. Não tem mais arrependimento. Esse será o terrível fim, meus irmãos, para aqueles que não praticam a palavra de Deus, para aquelas pessoas que têm a aparência de que são homens e mulheres de Deus, mas não andam diante da palavra de Deus, mas não fazem a vontade do Pai que está nos céus. Portanto, irmão, talvez você está ouvindo isso, você está pensando em grandes pastores, não sei, grandes homens de Deus, mas eu quero dizer para você que este versículo aqui, esta passagem é para nós. Não adianta você orar por alguém e esta pessoa ela ser liberta. Não adianta você orar por alguém e expulsar um demônio na vida de uma pessoa. Não adianta você profetizar em nome de Jesus, se eu e você não andamos diante da palavra de Deus. Igreja, nada que eu e você façamos pode nos levar para o céu. Somente Jesus. Somente quando Jesus salvar a mim e a você é que nós podemos ir para o céu. E qual é a prova que Cristo nos salvou? É que nós andamos diante da palavra de Deus. O que prova que alguém foi salvo é quando alguém anda diante da palavra de Deus. Não é se alguém ora o dia inteiro, não é se alguém jejua todo dia, não é se alguém usa uma saia cobrindo os pés, não, é se você anda diante da palavra de Deus. Isto que prova se um dia eu e você, de fato e de verdade, fomos salvos por Jesus. É isto que prova, meus irmãos. Igreja, nós temos que atentar para isso que o Senhor está falando e vigiar e analisar a nossa vida. Nenhum de nós venha a ouvir isso de Jesus, porque vai doer, irmão. Vai doer mais do que qualquer coisa que seu pai possa falar para você, vai doer mais do que qualquer coisa que a sua mãe possa falar para você, quando as pessoas ouvirem de Cristo: eu nunca conheci vocês. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, por favor, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, em nome de Jesus. Na Bíblia existem várias listas de pessoas que não vão entrar no céu. Eu quero hoje ler esta pequena lista que está em Efésios, porque foi para aqui que Deus ele me direcionou nesse dia. Preguei pela manhã, no culto, estou pregando agora à noite. Efésios capítulo 5, versículo 5. Nós vamos ver uma lista de pessoas que não vão entrar no céu, e depois eu vou explicar cada pessoa desta lista. Efésios, só Deus. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, 4 tipos de pessoas: fornicadores, impuros, avarentos, idólatras. Repito, em Apocalipse, em 1 Coríntios, tem uma lista maior de pessoas que não vão entrar no céu. Mas eu quero hoje falar sobre esses 4 tipos de pessoas. Primeiro, fornicador. Os fornicadores não vão entrar no reino dos céus. O que é fornicação? O pecado da fornicação ou fornicador são aquelas pessoas que praticam a relação sem ser casados. Pronto, pastor, metade do mundo já está condenada. Exatamente. Meus irmãos, a relação que Deus criou, que você sabe que relação eu estou falando, Deus criou para que fosse somente para o casal. Qualquer outra forma fora disso, a Bíblia chama de pecado. Seja namorados, seja noivos, qualquer outra forma, pessoas que não são casados e mantêm relação, a Bíblia chama de fornicadores. E os fornicadores não vão entrar no reino dos céus. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante que eu expliquei pela manhã e eu quero explicar agora à noite, para que não fique dúvida na mente de ninguém. Vamos lá. Muitas pessoas, principalmente às vezes mulheres, quando elas conheceram a Jesus, elas já moravam juntas com o seu companheiro e o companheiro nunca quis casar, né? O que é que a Bíblia diz, pastor, nesse caso? Ou separar? Não. Paulo disse na carta aos Coríntios: se você conheceu a Cristo e a pessoa que ela vive com você, eu estou falando de uma forma que você entenda, e a pessoa que ela vive com você, ela não conhece a Cristo, não separe. A Bíblia diz que a esposa santa santifica o esposo que não é santo. A Bíblia diz que o esposo santo santifica a esposa que não é santa. Deus não quer de maneira nenhuma a separação, de maneira nenhuma. Então que fique claro, pastor, casei, depois eu conheci a Cristo, o meu esposo nunca quis casar. Continue com o seu esposo, minha irmã e minha irmã. Continue orando por ele para que Cristo venha salvar ele. Não separe dele de maneira nenhuma. Ore por ele para que Deus venha salvá-lo. E creia que Deus vai fazer a obra. E creia também que se é ele que não quer casar, você não está em pecado. Tenha paz diante de Deus. A Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Outra coisa, o impuro, que nós lemos aqui, o impuro, eu estou lendo aqui, está no meu resumo. Impuro é a pessoa que ela não é pura, assim como a água se torna impura pela presença de algo que a contamine. Irmão, você vai beber uma água que ela esteja contaminada? Com certeza não. Aqui eu tenho a minha água, está aqui a água. Imagine que você, o cristão, começa esta água aqui. E quando a Bíblia diz que o cristão, a pessoa ela é impura, é porque há algo nesta água que está contaminando. E da mesma forma, trazendo para a nossa vida, a pessoa que ela não é pura diante de Deus, a pessoa que o olhar dela não é puro, a pessoa que o falar dela não é puro, tudo a pessoa malda, tudo a pessoa ela vê com malícia. A pessoa está sempre maldando a vida dos outros. Meus irmãos, a Bíblia chama, se você é assim, se eu sou assim, a Bíblia nos chama de impuros. E a pessoa que é assim, ela também não vai entrar no reino dos céus. Outra coisa, avarento, alguém mesquinho, miserável, sovino, alguém que não é generoso, alguém apegado ao dinheiro. Meus irmãos, preste atenção. Em nenhuma parte da Bíblia vai dizer na Bíblia que
ter dinheiro é pecado. Nenhuma parte. Agora, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é pecado. As pessoas que são avarentas, elas não vão entrar no reino dos céus. Irmão, para você ser avarento, não é necessário que você seja rico. Tem gente que não tem nada e é avarento. É ou não é verdade? Tem gente que não tem nada e é avarento. Tem gente que tem condição de comer melhor, mas não come porque tem pena de gastar dinheiro. Irmão, a pessoa que ela nasceu de novo, ela não pode de maneira nenhuma ser avarento. Uma das principais características de um servo de Deus é que nós temos que ser pessoas generosas. Nós temos que estar sempre dispostos a ajudar as pessoas. E quando a Bíblia diz avarento, não é só a pessoa que ele é apegada ao dinheiro, mas a pessoa que ele é apegada a outras coisas também. Nós temos que estar sempre dispostos a ajudar. Quando Deus tocar no nosso coração para a gente ajudar. Quando Deus der a direção de você ajudar alguém, ajude. Não seja avarento. Não seja uma pessoa apegada ao dinheiro. Igreja, os avarentos não vão entrar no reino dos céus. Irmão, sabe qual é a melhor classificação para alguém avarento? É alguém que tem condição de ajudar, mas não ajuda. É alguém que vê alguém da sua casa sofrendo, e eu tenho condição de ajudar aquela pessoa da minha casa, da minha família, às vezes o esposo, o filho, mas eu não ajudo. Isso é ser avarento. E outra coisa, a pessoa que é avarento, é fácil você identificar um avarento. O avarento, geralmente, ele é contra dízimo e oferta. Não, olhe, o meu dízimo, pastor, é dar aos pobres. Eu lembro de Judas. A Bíblia diz que uma mulher quebrou um perfume caro e passou sobre o corpo de Jesus. Aí Judas disse: meu Deus do céu, essa mulher pegou esse perfume e passou em Jesus. Se a gente tivesse pegado esse perfume, dava para a gente vender e dar aos pobres. A Bíblia diz: Judas falou isso não porque ele queria ajudar os pobres, mas porque ele era ladrão e ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Judas estava com a bolsa. Aquele perfume que aquela mulher jogou em Jesus era o equivalente a 1 ano de trabalho. Judas cresceu o olho porque ele queria para ele roubava, irmão. Judas roubava o ministério de Jesus e Jesus sabia. Jesus sabia. Igreja, não seja de maneira nenhuma uma pessoa avarenta. E por último, idólatra. Eita Jesus. Idólatra é você tornar Deus qualquer coisa que não seja Deus. Imagens ou pessoas. Meus irmãos, vamos deixar algo bem claro aqui nessa noite. Maria, ela foi a mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela foi uma grande mulher de Deus, usada por Deus para dar a luz ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de Maria. Ponto final. Maria não merece, não pode receber adoração. Maria não pode receber oração, reza, nada. Nem Maria, nem João, nem Pedro, nem São Longuinho. Ninguém, a não ser Jesus. Meus irmãos, eu falo isso porque tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Cristo, mas ainda são apegados a imagens. Mas ainda são apegados, não pastor, porque é o texto. Meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa que você adora imagens, se você é uma pessoa que você tem apreço, você reza para algum santo que não seja Deus, a Bíblia chama eu e você de idólatras.
idólatras, igreja. Idolatria é pecado. E o que eu estou falando aqui está na Bíblia evangélica, está na Bíblia católica também, Salmos 115, Novo Testamento, na Bíblia inteira tem, na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Idolatria é pecado. Agora vamos esquecer os santos. Vamos deixar Maria, que Deus abençoe Maria no céu. Maria, irmã Maria está no céu, ela não sabe de nada que está acontecendo aqui, de nada. Após a morte segue-se o juízo. Maria está lá com o Senhor Jesus esperando o juízo final, no céu. Agora vamos deixar os santos lá, não deixar Maria, Pedro e João de lado. Idolatria não é somente adorar a imagens. Idolatria é você colocar no lugar de Deus qualquer coisa que não seja Deus. Um trabalho, por exemplo, você pode idolatrar um trabalho. Sabia disso, igreja? Você pode pegar o seu trabalho, o seu emprego e colocar no lugar de Deus. E viver para o seu trabalho. Isto também é idolatria. Idolatria também é você idolatrar alguém que esteja vivo. Tem gente que diz, não, meu ídolo, pastor, o Michael Jackson, meu ídolo, o Wesley Safadão, meu ídolo, pastor Didi, Zacarias dos Trapalhões. Irmão, é pecado. É pecado você querer fazer de alguém o seu ídolo, você querer colocar a sua esperança em alguém, você querer colocar alguém no lugar de Deus. É pecado. É pecado, é idolatria. É idolatria também, como eu vejo na televisão, eu vejo na internet. É pastor que bebe água e bota para os irmãos beber, passa uma toalha na cabeça e joga para os irmãos, toque no meu pé que você vai ser curado. É idolatria também, irmão. É pecado da mesma forma. Não tem diferença nenhuma disso para se colocar dentro da imagem. É pecado, igreja, na mesma forma. As pessoas que praticam essas coisas, meus irmãos, não vão entrar no reino dos céus. Igreja, para finalizar a nossa palavra nessa noite, eu quero que, por favor, você abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 4. Se você achar Mateus, você vai voltando aos poucos, que você vai achar Amós, em nome de Jesus. Amós, capítulo 4, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amós, capítulo 4, em nome de Jesus. Outra coisa, irmão, idolatrar político também é pecado, viu? Tem gente que idolatra político, é pecado também. Amós, capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. O Senhor diz para mim e para você, para a gente estar preparado para se encontrar com Deus. Meus irmãos, hoje eu fiz um velório e eu me alegro quando eu faço um velório de alguém que eu sei que foi salvo. Eu me alegro quando eu vou fazer um velório de alguém que eu sei que era um membro da igreja, alguém que eu sei que seguia Cristo. Eu me alegro. A Bíblia diz que morrer com Cristo é lucro. Irmão, agora eu vou ser sincero para você. Quando é para fazer velório da pessoa que não conhecia Cristo, eu vou porque tem que ir. Mas eu não sei nem o que é que eu tenho, nem sei nem o que é que eu falo. Eu oro para que ninguém diga, pastor, ele está no céu. Geralmente quando eu vou pregar no velório de alguém que não conheceu a Cristo, eu nem falo da pessoa, esqueça a pessoa. Eu prego para a família.
Irmão, glória a Deus. Eu falei hoje para a família do irmão que eu fui fazer o velório. Irmãos, é triste você perder alguém, é triste. A companhia vai fazer falta, mas o que traz paz para o nosso coração é saber que esta pessoa que morreu está com Jesus. É isso que nos alegra. E saber que um dia nós vamos se encontrar. É isso que nos alegra, igreja. Glória a Deus por isso. Mas um dia, eu e você estaremos diante de Deus também. Um dia, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos se encontrar com Deus. E agora eu quero falar algo para você. Eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Porque talvez você, ouvindo a palavra, a impressão que você tem é que Deus quer que você seja perfeito. Mas não é. Deixa eu explicar para você. Abra bem os seus ouvidos. Isso que nós lemos aqui, fornicador, impuro, avarento, não quer dizer que se algum dia você foi a alguma dessas coisas aqui, você não é salvo. Entenda a diferença de um cristão que é salvo para uma pessoa que não é salva. O cristão, ele pode algum dia ser avarento. Pode sim. O cristão, ele pode algum dia ser impuro. O cristão pode algum dia ser um fornicador. Mas nunca é uma vida de pecado. É um erro. Pronto. A diferença de um salvo para alguém que não é salvo é que eu posso até hoje ter sido avarento, mas amanhã não vou ser mais não. É que eu posso até hoje ter sido alguém impuro, mas amanhã eu não vou ser mais. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que um cristão salvo, ele não vive na prática do pecado. Eu e você pecamos, e até o dia que nós morremos, nós vamos pecar. Mas nós não vamos de maneira nenhuma viver na prática do pecado. Eu e você não vamos de maneira nenhuma viver roubando, viver mentindo. Não, se a gente fizer isso, é porque a gente não conhece a Cristo. Irmão, o cristão erra, o cristão peca, o cristão cai, mas ele nunca fica caído. Deus levanta ele, e ele permanece até o fim, lutando contra a carne. Mas para quem não é salvo, tanto faz pecar como não pecar. Igreja, o que tem que trazer paz para o meio do seu coração nessa noite e por toda a nossa vida é que, por mais que a gente peque, a gente não fica feliz com o pecado. Por mais que a gente erre, não é o nosso desejo permanecer no erro. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Não tem, irmão. Você entende porque Jesus Cristo é o único caminho até Deus? Porque, irmão, daqui para a gente morrer, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos cair. Mas pela graça de Cristo, não há condenação para o verdadeiro crente. Não há condenação para aquele que nasceu de novo, que coloca a sua esperança em Cristo, somente em Cristo. Não há condenação. É por isso que o cristão, quando ele morre em paz. A pessoa do mundo, quando morre, é um alvoroço. Mas o cristão, ele morre em paz. Você vai no velório no cristão, você sente paz. Hoje eu fui fazer o velório do irmão, eu sinto paz. Você não sente tristeza, você sente paz, porque você sabe que aquela pessoa, ela está com Cristo. E que seja assim no dia que eu e você partirmos. Não é, Ícaro? Que seja assim. Que a gente esteja preparado, igreja, para se encontrar com Deus. Eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite e você se enquadra em algum desses pecados que foi falado aqui, você está em algum desses pecados, Deus está falando com você nessa noite: abandone este pecado, abandone este erro. Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar. Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar aquele que crê.
Se você se enquadra em algum desses pecados, em algum desses erros, busque a Deus. Se não é nesse, é em outro pecado, em outro erro, abandone este pecado, abandone este erro e siga somente a Jesus. Siga somente a Cristo. Permaneça cada dia fiel ao Senhor Jesus. Seja fiel a Ele até o último dia da sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz: seja fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos agradecer a Deus por esta palavra e vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor ter falado conosco nessa noite. Senhor, Tu és fiel, Tu és soberano, Tu és tremendo, Senhor Jesus. O Senhor é digno de honra, de glória, de majestade, de louvor. O Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado, Senhor. O Senhor é fiel, Pai. Obrigado pelo Senhor abrir os nossos olhos diante da Tua palavra. Obrigado pelo Senhor nos guiar diante do Senhor, diante da Tua santa presença. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha fazer a Tua obra, Espírito Santo. Que o Senhor venha despertar aquele que está dormindo. Que o Senhor venha fazer se arrepender aquele que porventura possa estar no pecado, no erro, em nome de Jesus. Que esta palavra venha ser aplicada ao nosso coração e à nossa vida, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse momento nós oramos pela nossa casa, Senhor Deus, pela nossa família. Nesse momento de oração, meu Deus, diante do Senhor, nós colocamos a nossa casa diante do Senhor. Senhor Deus, nós colocamos a nossa família diante do Senhor e pedimos a unção do Senhor, e pedimos o mover do Senhor, e pedimos a providência do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor Jesus, salva a nossa casa, Senhor. Salva a nossa família. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, salva a nossa casa. Faz, Senhor Deus, a obra que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, essa casa que há brigas, que há confusão, que há traição. Meu Deus, a verdade é que há tudo isso nessa casa porque está faltando a Tua presença. Eu peço a Tua presença nesse casamento, Senhor. Eu peço a Tua presença, Senhor, nessa casa. Eu peço a Tua presença, Senhor, nessa família. Eu peço que o Senhor venha salvar. Eu peço que o Senhor venha curar. Eu peço que o Senhor venha estender a Tua mão sobre este casamento. Essa pessoa que está orando, pedindo um emprego para um filho seu, que o Senhor venha abrir as portas. Essa mãe, esse pai que está nesse momento orando pela sua casa, orando pela sua família, meu Deus, pedindo para o Senhor guardar. Essa pessoa que está, meu Deus, pedindo para o Senhor livrar esta casa, pedindo para o Senhor livrar esta família do mal, pedindo para o Senhor dar livramento, Senhor Jesus. Eu coloco esta casa diante do Senhor, meu Deus. Eu coloco esta família diante do Senhor, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha salvar. Eu peço que o Senhor venha curar esta casa, essa família,